Olá, turma. Tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade à nossa aula, nossa segunda aula da matéria de saúde mental. Vamos falar um pouquinho sobre a reforma psiquiátrica. Continuo com vocês, tá? Professora Marcela Amorim. Para iniciarmos, eu trouxe um pouquinho aqui da epidemiologia. Como que está, né, atualmente a questão psiquiátrica dentro de todo o cenário do Brasil. 12% da população necessita de algum atendimento em saúde mental, seja ele contínuo ou eventual, ou seja, aquele paciente crônico que já é paciente de algum serviço, ambulatório ou serviços como CAPS, ou então eventual, uma necessidade pontual e que em determinado momento vai parar o atendimento. 3% sofre com transtornos mentais severos e persistentes. Mais de 6% apresentam transtornos psiquiátricos graves decorrentes do uso de álcool e outras drogas. 2,3% do orçamento anual do SUS é destinado para a saúde mental, o que eu acho muito pouco. Atualmente, para vocês terem uma noção, um CAPS recebe em média de 28 mil e um pouquinho por mês. Só de profissionais de nível superior, né, o psiquiatra ganha em média de 10 a 12 mil desse valor. Aí tem o enfermeiro, normalmente tem o psicopedagogo, tem a psicóloga, assistente social, tem o oficineiro, tem o vigilante, a pessoa da higienização, a recepção, o técnico de enfermagem. Tem toda uma equipe somente de folha de pagamento que eu estou falando, né? Fora insumos básicos, fora material de impressão, fora questões, material para oficinas. Então, o gasto é altíssimo, né? Que dentro de um CAPS, por exemplo, a gente tem muitas datas comemorativas, onde a gente trabalha com os pacientes essas datas, né? Muito artesanato, grupos, então precisa de um investimento um pouco maior. Considerando que em 11 anos o Brasil reduziu 38,7% dos leitos de hospitais psiquiátricos, substituindo-os por modelos comunitários e territoriais e pela criação de centros de atenção psicossocial. Em 11 anos, 38,7% ainda é pouco, né? Eu acredito que ainda é pouco. Em 2015, eram 40.942 leitos psiquiátricos. Em 2016, caiu para 25.097, uma boa queda. E uma redução percentual de gastos com a rede hospitalar de 75,24% caiu para 28%. Então, aqui já foi bem positivo. Em paralelo, né, o CAPS em 2005 só tinha 424. Em 2019, nós já tínhamos 2.500 CAPs. Então, foi, né, já uma grande evolução. Os modelos hospitalocêntricos no Brasil. O Brasil copiou o modelo hospitalocêntrico das experiências europeias do século XIX. Os hospitais eles eram administrados pelas Santas Casas de Misericórdia, tendo como gestores a Igreja Católica, a detentora do poder. O Hospício de Dom Pedro II foi inaugurado em 1852, no Rio de Janeiro. Este surgiu como resposta à loucura e ao louco, desencadeando devido ao número crescente de pessoas livres e ociosas de circulação pelas cidades, principalmente das capitais. Então, essas pessoas que eles chamam de ociosas, livres, que estavam ali na rua, as pessoas com problemas psiquiátricos, eles encaminhavam para esse hospício.
Este hospital tem como objetivo implícito limpar a cidade das pessoas denominadas improdutivas, aquelas pessoas que não produzem, não geram renda. Então, a história da loucura está lado a lado com o capitalismo. Momento este onde foram criadas as primeiras indústrias farmacêuticas no país. Por quê? Se não está produzindo, então é melhor excluir. Está atrapalhando. É mais ou menos essa a visão. Os psicotrópicos, eles tinham o objetivo de proporcionar a cura da doença mental, porém, seu segundo plano ele era lucrativo. Lucrar, né, com a venda dos medicamentos. A reforma psiquiátrica, então, é o processo político e social complexo, composto de atores, instituições e forças de diferentes origens e que incidem em territórios diversos, nos governos federal, estadual e municipal, nas universidades, no mercado do serviço de saúde, nos conselhos profissionais, nas associações das pessoas com transtornos mentais e de pessoas familiares nos movimentos sociais, nos territórios do imaginário social e da opinião social. A reforma psiquiátrica para Amarante, em 1995, define reforma psiquiátrica como um processo histórico de formulação crítica e prática, que tem como objetivos e estratégias os questionamentos, elaboração de propostas de transformação do modelo clássico e do paradigma da psiquiatria. Aqui a gente tem a reforma psiquiátrica baseada no modelo da Basagliana. Este modelo ele foi um marco na história da reforma psiquiátrica, né, que repercutiu em todo o mundo. Foi a perspectiva basagliana que surgiu na Europa a partir de 1966, com a experiência de Franco Gasaglia, no Hospital Psiquiátrico de Goriza. Este movimento veio produzir uma modificação na forma de assistência prestada aos doentes mentais, ou seja, uma modificação dos saberes de práticas prestadas à assistência psiquiátrica clássica. A reforma psiquiátrica ela veio para modificar os serviços prestados aos doentes mentais de forma gradual, trazendo uma atenção mais humanizada ao sujeito ao qual deveria ser visto de forma integral, onde o todo não pode ser separado das partes, levando à garantia a inclusão social, que é direito de todos cidadãos brasileiros. Então, gente, o que se traz aqui é que é necessário essa evolução do olhar para o paciente psiquiátrico de uma forma gradual, trazendo mais para a forma humanizada de olhar o sujeito de forma integral. Um olhar não somente para o problema psiquiátrico, mas o olhar para o todo, para todas as suas necessidades, visando incluí-lo na sociedade. No Brasil, o processo de reforma psiquiátrica ocorreu em 1970, contemporâneo com o movimento sanitário. Período este que se dividiu em dois momentos. O primeiro momento se deu através da crítica ao modelo hospitalocêntrico, que foi de 1978 até 91. A crítica era focada nisso, no modelo hospitalocêntrico, em mudar essa estrutura desse modelo desse hospital. O segundo momento acontece com a implantação das redes extra-hospitalares.
né? Então, no primeiro, critica o modelo dos hospitais para ver se acontece algum tipo de transformação nesses hospitais ou se vão acabar, o que vão fazer. E o segundo momento acontece a implantação das redes extra-hospitalares, né? Fora do hospital, o que que vai ser feito? De 1978 a 91, surgiram os primeiros movimentos para a reforma psiquiátrica no Brasil, constituído por familiares, sindicalistas, trabalhadores e outros, trazendo denúncias de maus tratos, mercantilização da loucura, ou seja, trazendo uma crítica construtiva ao modelo de assistência psiquiátrica e ao modelo hospitalocêntrico. A, a história, a história da nossa psiquiatria é a história de um processo de asilamento, é a história de um processo de medicalização social. Nós já falamos na aula anterior que ou eles eram jogados em asilos ou eram para as ruas, né? E o processo de desinstitucionalização também trabalha a questão da medicalização social, né? Esse paciente ser trazido para conviver em sociedade. Em 1989, foi realizada a Conferência de Saúde Mental no Rio de Janeiro. Neste mesmo ano, foi criado o primeiro CAPS no Brasil, em São Paulo. No Brasil, em São Paulo, dando início ao processo de intervenção. O CAPS é um programa maravilhoso, gente, que tem ajudado muitas famílias com pacientes psiquiátricos, principalmente de moderado a grave. Tem sido assim uma luz no fim do túnel para muitas famílias, principalmente igual eu estou agora em um município que eu vim para implantar um CAPS, onde as pessoas olham para aquele serviço como uma esperança de que agora meu filho não vai só passar pelo psiquiatra no ambulatório, ele vai ter toda uma assistência, né, que vai acrescentar no tratamento dele. Outro marco importante da reforma psiquiátrica aconteceu na construção de 1988, com a criação do Sistema Único de Saúde, trabalhando de forma articulada com os gestores federal, estadual e municipal, sob o poder do controle social exercido através dos Conselhos Municipais de Saúde. Em 1989, a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo fez uma intervenção à Casa de Saúde Anchieta, onde os pacientes eram submetidos aos maus tratos, e este acontecimento teve uma grande repercussão nacional. Então, a Secretaria de São Paulo fez uma ação de fiscalização e foi ver o que estava acontecendo na casa de Santa Anchieta. E teve muitos problemas. Ainda no ano de 1989, foi dada entrada no projeto de lei do deputado Paulo Delgado, objetivando a regulamentação dos direitos dos pacientes portadores de transtornos psiquiátricos e também a extinção dos manicômios de forma progressiva no país, né? Um grande avanço, trazendo a luta antimanicomial para a área legislativa e normativa. Então agora, né, vai começar, mesmo através de projetos de leis, a lutar pelos direitos, né, dos pacientes com transtornos psiquiátricos. Com a evolução do processo de assistência aos portadores de doenças mentais, observou-se uma contradição nas políticas assistenciais, onde o governo propagava um trabalho de prevenção
com o intuito de reduzir o número de leitos nos hospitais psiquiátricos. Mas o que se verificou foi que houve um aumento de criação de leitos em hospitais psiquiátricos privados, conveniados ao SUS. Então, ficou uma coisa meio contraditória. Ao mesmo tempo que o Estado falava que queria trabalhar com prevenção, aí vai e aumenta o número de leitos em hospitais privados conveniados. No ano de 1992, começaram a surgir as primeiras consequências positivas do projeto de lei de Paulo Delgado, trazendo aprovação em vários estados, como também a implantação das primeiras leis que determinavam as instituições progressivas dos leitos psiquiátricos. Logo depois veio a assinatura da Declaração de Caracas e também a realização da Segunda Conferência Nacional de Saúde, que contribuiu para a execução das primeiras normas federais que vinham regulamentar a implantação do serviço de atenção diária, tiradas das experiências vivenciadas pelos primeiros CAPs-NASPs e Hospital Dia, englobando também o surgimento das primeiras fiscalizações e classificação dos hospitais psiquiátricos. A Lei Federal 10.216 dispõe sobre a proteção dos direitos das pessoas com problemas psiquiátricos. Logo após este marco, aconteceu a realização da terceira Conferência Nacional de Saúde Mental, com a participação de usuários, familiares, que veio ampliar as diretrizes da reforma psiquiátrica, ganhando mais sustentação e visibilidade. Foi conferido ao CAPS o valor estratégico para modificar o modelo tradicional fechado e também o poder para defender uma política de assistência social mental para os usuários de álcool e drogas. Então, aqui também fala da defesa, né, dos pacientes com problemas com álcool e outras drogas. Neste mesmo período, surge o programa De Volta para Casa. Este programa De Volta para Minha Casa foi instituído pela Lei Federal 10.708, que foi encaminhado e Lula, presidente Luiz Inácio Lula da Silva, foi votado e sancionado em 2003. Vem para contribuir, né, de forma satisfatória e efetiva para calma aí. Aqui para oferecer um pagamento mensal, se eu não me engano é R$ 240, R$ 260 por mês, para que eles consigam, né, ter uma casinha, algum lugar para poder sobreviver. Em 2014, acontece o primeiro Congresso Brasileiro de Centro de Atenção Psicossocial em São Paulo. Em consequente, reúne cerca de 2.000 trabalhadores e usuários do CAPS. Então, foi um grande marco, né? Muitas pessoas reunidas para debater o tema. Esse período dessa questão da rede extra-hospitalar é caracterizado por dois momentos. O primeiro momento é a transformação de uma assistência centrada no hospital psiquiátrico para um modelo de atenção comunitária. Segundo momento consiste na fiscalização e redução progressiva
e programada dos leitos nos hospitais psiquiátricos, certo? Porque realmente precisa ter leitos em hospitais psiquiátricos, né? Precisa ter esses leitos onde esses pacientes em surtos que não estão sendo conseguidos controlar nos hospitais gerais dos pequenos municípios são encaminhados, eles ficam lá tendo assistência médica de psiquiatra 24 horas e aí depois retornam já estabilizados e já bem. A média que eles ficam é de 14 dias, no máximo 15 dias. Dentro do processo de desinstitucionalização, foram ampliadas e organizadas estratégias de substituição para a assistência prestada aos usuários que seguiam ao modelo hospitalicêntrico tradicional, como redução de leitos e residências terapêuticas, ou simplesmente moradias, que, nas casas localizadas nos espaços urbanos, com demanda de responder às necessidades de moradia de pessoas portadoras de transtornos mais graves, egresso de hospitais psiquiátricos ou não. Essas residências, elas podem receber aquelas pessoas que estão vindo de hospitais psiquiátricos que foram abandonados pelas famílias, bem como também aqueles que foram para os hospitais de custódia, igual tem em Salvador, que é quando comete algum tipo de crime e vai, e aí cumpre a pena e volta. Quando volta, a família não quer, aí tem que ver se pode ficar em residência terapêutica. Aqui é sobre a rede de atenção psicossocial, que a Política Nacional de Saúde Mental ela busca consolidar um modelo de atenção aberto e de base comunitária. A proposta é garantir a livre circulação das pessoas com problemas mentais pelos serviços, pela comunidade, pela cidade. A Rede de Atenção Psicossocial, a RAPS, estabelece os pontos de atenção para o atendimento de pessoas com problemas mentais, incluindo os efeitos nocivos do uso de álcool e drogas e outras drogas. A rede integra um sistema único de saúde. A rede de atenção ela é um desenho, né, onde ela vai desenhar da forma mais clara os locais, os pontos que o paciente deve procurar. Por exemplo, uma cidade grande como Vitória da Conquista tem o CAPS 3, que trata, né, de pacientes adultos com problemas graves, né, moderado grave e simples também. CAPS AD, que é de álcool e drogas. CAPS I, que é só de criança. Né? Tem o Crescente Silveira, que é ponto da rede, porque é o hospital de referência. Tem consultório de rua, que é um outro ponto da referência. Então, tem que se desenhar os pontos de referência do município, da rede de saúde mental. A rede ela é composta, né, por os centros de atenção psicossocial, serviços de residências terapêuticas, centros de convivência e cultura, unidade de acolhimento, os leitos de atenção em hospitais gerais. Faz parte da política o programa Volta para Casa, que oferece bolsas para pacientes egressos de longas internações em hospitais psiquiátricos, e a formação completa para adesão à rede. Ela está na portaria GM em número 3088, se vocês quiserem ler ela completa. A rede ela está presente na atenção básica, por meio da unidade de saúde da família, do núcleo de saúde da família, do consultório de rua, do apoio aos serviços componentes de atenção residencial de caráter transitório, no centro de convivência cultural. A atenção psicossocial especializada está dentro do Centro de Atenção Psicossocial nas suas diferentes modalidades. Atenção à urgência e emergência. O SAMU 92, sala de estabilização, UPA, para cidades que tem. Atenção residencial de caráter transitório. Tem unidade de acolhimento e serviço de atenção em regimento residencial. Atenção hospitalar.
enfermaria especializada para o hospital geral, serviço hospitalar de referência para atenção às pessoas com sofrimento ou transtorno mental ou com necessidade decorrente de uso de álcool ou outras drogas. Estratégias de desinstitucionalização. Serviços de residência terapêutica, programa de volta para minha casa, é, que são estratégias de reabilitação psicossocial, que são as iniciativas de geração de trabalho e renda, que é importante, onde a gente pode estar trabalhando muito isso nas oficinas, e empreendedorismo solitário e cooperativo. A gente pode, por exemplo, a gente faz uma horta no CAPS. A gente pode aumentar essa horta, estimular os usuários a trabalhar na horta, vir, molhar, cuidar. E aí, o que ser produzido da horta vai ser dividido o valor entre eles que trabalham ali na horta. Então, né, é algo muito interessante. Aqui eu trouxe a Lei 13.840, de 5 de junho de 2019. Coloquei aqui duas considerações a fazer sobre tipos de internamento, porque essa lei traz a questão chave que está sendo discutida, que é a questão do internamento involuntário pelo SUS, né, que antes não se podia sem ter antes a autorização judicial, e agora não. Então, existe a internação voluntária, aquela que se dá com o consentimento do dependente. E dois, a intervenção involuntária, aquela que se dá sem o consequente do dependente, sem ele aceitar, a pedido da família ou do responsável legal, ou na absoluta falta destes de serviço público da saúde, da assistência social, de outros órgãos públicos integrantes, com exceção dos servidores da área de segurança pública. Mas assim, se acontecer de precisar de uma internação involuntária para um hospital do SUS, agora já pode, né, se fazer sem o consentimento do paciente. Se a família, a sociedade, os profissionais acham que precisam, é pegar, articular e levar. A intervenção voluntária ela deverá ser precedida de declaração escrita da pessoa solicitante de que optou por esse dever de regime de tratamento. Seu término dar-se-á por determinação do médico responsável ou por solicitação escrita da pessoa que deseja interromper o tratamento. A internação involuntária deve ser realizada após a formação da decisão do médico responsável. Será indicada depois da avaliação sobre o tipo de droga utilizada, o padrão do uso, a hipnose, a utilização de outras alternativas. Perpetuará apenas o tempo necessário à desintoxicação, no máximo 90 dias, tendo com seu término determinado pelo médico responsável. Sexto, a família ou responsável legal poderá a qualquer momento requerer que o médico interrompa o tratamento. Nós vamos falar uma aula sobre o CAPS, a gente já deu essa aula em saúde coletiva, mas vamos revisar ela, tá? Como aula de saúde mental. Trouxe esse texto. Desinstitucionalização é um processo árduo que exige, sim, a destruição das cláusulas dos desejos de manicômio e de lucro com o sofrimento alheio. Desinstitucionalizar é reintegrar pessoas que, por violência histórica, passaram a morar nos manicômios longos anos da sua vida.
mas é também impedir reinternações repetidas. Desinstitucionalizar é, sobretudo, e ainda, acaba com o espaço que estimula e favorece a institucionalização. Referências, aqui algumas imagens, tá? Agradeço a atenção de vocês mais uma vez.